Yeshua, 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 Yeshua. Meus amigos, começa agora o programa O Canto da Paz, radioondacaieiras.com.br. Yeshua, 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 Yeshua. Programa O Canto da Paz. Sejam todos bem-vindos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, no amor e na intercessão de Maria Santíssima por todos nós. Que nesse momento possamos nos unir em oração, pedir pela ação do Espírito Santo em nossas vidas para iluminar a todos nós, nos fortalecer, nos auxiliar naquilo que nós precisamos para pedir, porque nós não sabemos como pedir. Na verdade, nós não temos noção de tudo aquilo que acontece das coisas de Deus. São 2000 anos que Deus está tentando colocar nessas nossas cabeças, realmente, que a única coisa que nós precisamos fazer é nos voltarmos a Ele completamente. É o primeiro mandamento, com amor, com confiança, com todo o nosso ser, e tudo mais Ele nos acrescenta. Mas nós insistimos em desviar os nossos caminhos. Por isso precisamos muito da ação do Espírito Santo em nossas vidas para nos iluminar, para nos fortalecermos, e também através dessa ação do Espírito Santo, que Ele vem em nosso auxílio para pedir-nos uma comunhão espiritual em Cristo nosso Senhor, porque a nossa alma tem sede, Senhor, para mesmo aqueles que não sabem, Senhor, do quanto a alma precisa estar em comunhão espiritual contigo, Senhor. E nesse momento de intercessão, de oração por todas essas pessoas, que elas sejam tocadas a abrir os seus corações e receber o corpo e o sangue espiritual de Cristo nosso Senhor, para nos fortalecer, para nos libertar, para nos curar, para podermos caminhar na luz e sermos luz para todos os nossos. Por isso pedimos nesse momento: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. radioondacaieiras.com.br. Anota aí o telefone do Zap da rádio: 11 4442 0844. 11 4442 0844. Programa O Canto da Paz. Eu, Cláudio José, com vocês, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E é lógico, na poderosa intercessão de vossa Santíssima Mãe, Maria, Virgem Santa Maria, por todos nós. Muito bem,
Depois de tanta luta espiritual da semana passada para colocar o programa nesse tempo que ficou parado, ao vivo e em cores para todos vocês, é lógico, muita coisa aconteceu. Aqui, inclusive aqui, eu com meu tic-teco aqui, batendo a cabeça aqui para acertar as músicas fugiram, os botões não funcionaram como eu achei que lembrava, né, por conta da minha idade. Mas para a gente não perder a unção, vamos voltar novamente e relembrar mais ou menos daquilo que foi dito no programa passado. Por quê? Porque é o seguinte, eu disse que há muito tempo, durante esses 10 anos de programa, vou dar um release assim bem rápido, tá bom? Sobre tudo. Eu disse que durante esses 10 anos a minha luta foi muito grande e eu percebi que muitos sacerdotes estão maravilhosamente bem colocando os evangelhos para todos nós. Mas há uma coisa que brigou muito na minha cabeça, é não entender o porquê a coisa está tão clara e as pessoas não conseguem mesmo assim absorver a palavra de Deus. Como antigamente Cristo fazia, ele anunciava o reino de Deus para 5.000, 8.000, sei lá quantas mil pessoas, e nem todos conseguiam absorver aquilo tudo. Tem uma passagem na palavra de Deus, não vou buscar aqui perto do meu fiel escudeiro, porque ele é lento demais, ele chega a ser um pouco mais lento que eu, né? E até eu buscar de onde vem essa palavra já viu. Mas depois de Cristo ter pregado o reino dos céus, quando ele subiu à barca, um dos discípulos, um dos apóstolos ainda observou que as pessoas não haviam entendido nada. Então assim, gente, por que não consegue entender? Então nós falamos sobre as brechas que nós estamos deixando em nossas casas, principalmente hoje, com esse negócio de Halloween. Quantas pessoas que se dizem cristãs não prepararam as suas almas para que fosse aberto uma brecha para que o encardido conseguisse penetrar ali e através disso manchar a alma desta pessoa. Parece filme de terror, mas é muito pior. É pior que filme de terror, porque o filme de terror ele tem aquele quê de propaganda, né? Inclusive há certas enganações que se colocam ali em filmes de terror, que o inimigo ele não entra em cemitério porque é sagrado, ele não entra na igreja. Mas o que acontece? As pessoas que não lêem a palavra de Deus nunca vão perceber que ele entra sim. Tanto é que para atacar a Jó, que é o servo de Deus, ele justamente estava ao lado de Deus pedindo para que fosse provado no fogo, né? O seu servo Jó. E não só ele, o próprio Cristo diz a Pedro, a pedra fundamental da igreja nossa, dizendo que o inimigo pediu a Deus, ao Pai, né? Ao meu Pai, ele falou, para que permitisse ser cerceado, ou seja, para que Pedro pudesse ser provado. Mas há uma coisa espiritual nisso que muitas pessoas não entendem e não percebem. É justamente por isso que eu, depois de muito tempo, uns 3 anos aí, eu fiquei relutando, mas eu voltei para fazer um programa não mais focado na base como evangelho, mas sim usar o evangelho simplesmente para dar o aval das coisas espirituais que nós precisamos prestar atenção e nas brechas que nós estamos abrindo, não só nas nossas vidas, mas nas vidas daqueles que a gente ama, nas nossas casas, no nosso trabalho, o quanto nós estamos contaminando com as coisas, justamente porque o mundo não está perdendo tempo. A cada segundo, se você ligar a TV, a cada segundo ele está bombardeando a gente, seja com música, seja com programas de TV, absurdos programas de auditório, programas que são basicamente, como se fala, influenciadores, porque eles ganham para isso.
para desviar toda e qualquer ação de Deus na vida de qualquer cristão. Então, nós falamos muito sobre isso, ataques espirituais, e nós não estamos dando conta de que há uma válvula muito forte nisso, em que precisa ser fechada. Há uma brecha muito grande, que eu falei no programa passado, e se chama respeito humano. É lógico, eu até inclusive, né, eu assinalei para que ficasse bem claro que essa questão de respeito humano não é que a gente vai de repente desrespeitar as pessoas só porque nós conhecemos a palavra de Deus, só porque nós oramos um pouco mais que os outros e tudo mais. Não é isso. Deus não teve respeito humano nem com Adão. Então você imagina com a gente como é que deve ser, não é isso? Vocês lembram daquela passagem que Cristo fala para os discípulos: se vocês querem me seguir, o que você tem que fazer? Comer do meu corpo e beber do meu sangue. Todos os discípulos foram embora. E ficaram quem? Somente os apóstolos. E ele mostrando que até um certo ponto há um respeito humano, é aquele respeito que ensina, que acolhe, que ama humanamente as pessoas, mas há um outro ponto em que a partir daquele momento as coisas de Deus são seríssimas e não podemos fazer o que a gente faz, como a gente vê, como eu já disse nos programas de TV por aí, essa banalização das coisas de Deus. Então, por essa banalização, com tudo isso que nós somos contaminados, a gente acaba não dando importância a determinados fatores que acontecem em nossas vidas, porque o mundo já fala pra gente 24 horas que é normal e a gente aceita como normal. Então a luta espiritual é muito maior do que a gente possa imaginar, porque até o Concílio Vaticano II, até antes do Concílio Vaticano II, os papas como Pio X, Pio IX, Clemente e outros, que agora também não vou puxar uma lista aqui de papas, né? Mas lutaram muito contra muitas coisas, principalmente o modernismo, que hoje está aí escancarado para todos e confundindo a todos. Só que veio uma coisa assim, né? Gotas homeopáticas. Uma hora se fala uma coisa, outra hora se fala outra, e eles vão testando a reação do ser humano. É lógico que nós temos uma tendência a ficar, né, relaxados com as situações, inclusive com as situações de Deus. Então, quando Cristo se volta aos apóstolos e pergunta: e aí vocês também querem ir? Ou seja, até ali, dali para diante, né, no caso, se eles ficassem, acabou o respeito humano. Você tem o livre-arbítrio. Cristo falou para os apóstolos: vocês têm o livre-arbítrio. Vocês querem ir? Vão com Deus. Então, a gente não percebe esse tipo de coisa e a gente fica procurando motivos para sermos consolados na palavra de Deus. E eu tenho uma coisa ótima para dizer para mim e para todos nós: aqui não tem consolo. Aqui o céu é dos violentos. Nós temos que fazer uma violência contra nós mesmos. Nós temos que lutar contra nossas mazelas, contra nossos egoísmos, contra todas aquelas coisas que durante todo esse tempo, 60, 70 anos atrás, começaram a colocar em doses homeopáticas para a gente se conformar. Então foi se perdendo a noção de virtude e de fé. Principalmente isso. Colocaram as imagens de santos da nossa igreja, não imagem, né? A imagem somente daquilo que era bom. Santa Teresinha mesmo dizia: eu não gosto dessa propaganda que se faz dos santos da nossa igreja, porque ali só mostra um resultado maravilhoso. São Francisco, amigo dos bichinhos, fez aquela oração. Santo Antônio, casamenteiro, entre outros.
mas não colocou a luta espiritual desses santos da igreja, como São Francisco lutou realmente contra a heresia, Santo Antônio Maria Zacaria, porque tem o Santo Antônio de Pádua, tem o Santo Antônio Maria Zacaria, que também lutou contra esse engordamento do nosso clero pelas coisas do mundo e tudo mais. As nossas santas da igreja que conviveram entre nós, quantas lutas espirituais. Vou dar um exemplo simples, né? A que teve a visão de Nossa Senhora de Soubirous, a Santa Bernadette de Soubirous. Eu acredito que o sobrenome é esse aí, tá, gente? Releva. Então, ela tinha dores fortíssimas desde pequena, ela tinha asma, ela tinha problemas seríssimos de saúde, mas ela enfrentou tudo isso como? Oferecendo em reparo, em desagravo às coisas do mundo, aos pecados do mundo. Como é difícil ver um cristão hoje que oferece as suas dores pessoais para Deus em agradecimento e em reparo. O principal é isso, em reparo aos desagravos que nós cometemos no nosso dia a dia. Então, eu quero colocar para todos nós aqui, que foi falado tudo isso sobre a comunhão espiritual que nós fizemos no começo do programa, que até mesmo Adão e Eva não tiveram respeito humano. Deus podia ter falado, não, vamos fazer o seguinte, Adão, volta aqui, vamos bater um papo, vamos esquecer aquilo que você fez, não é isso? Podia ser. Cristo quando interpelou aquele jovem, né? Ou seja, ao contrário, quando aquele jovem interpelou a Cristo o que ele precisava fazer, e Cristo disse toda a regra do magistério praticamente, e o jovem falou, mas eu já observo tudo isso. E ele chegou para o jovem e falou o quê? Então, abandone as suas riquezas e segue-me. E o jovem foi embora. Cristo não correu atrás dele, assim como não atrás daqueles discípulos, mais de 100 discípulos, quando ele falou, vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue, ou seja, vocês têm que passar o que eu vou passar. E assim é por toda a eternidade, para nós também. Só que começaram a desviar de uma forma em que todo mundo agora quer um Cristo light, um Cristo de autoajuda, né? Um Cristo que não cobra nada de ninguém, porque ao final das contas todo mundo vai ser salvo. Não é assim? E aí eles colocam uma frase que isso me dá arrepios. Aquela frase de falar que o ladrão arrependido na cruz. O ladrão, ele não se arrependeu, gente. Mas por que eles usam isso? Porque é uma forma do mundo subliminarmente, com frases subliminares, né? Vamos abrir um pouco mais o leque do entendimento. Colocar para nós um outro conforto em nossos corações, que até o último segundo das nossas vidas, se nós nos arrependermos, nós vamos ficar salvos, nós vamos poder ser salvos. Só que aquele ladrão, ele não se arrependeu. Muito pelo contrário, ele teve um encontro pessoal com Cristo. É uma coisa que eles não falam, porque a gente não sabe, mas muitas pessoas que estão por aí na prostituição, na droga, estão aí pelo mundo, o que eles mais querem é ter esse encontro pessoal com Deus, através de Cristo, e nós não temos a coragem de levar a evangelização para eles. Nós não temos a coragem de mostrar o Cristo ressuscitado. Por quê? Porque quando a gente, no máximo que a gente consegue, entre aspas, né, arrastar uma pessoa para dentro da igreja, ele encontra quem? Ele não encontra Cristo, ele encontra nós. Que não dominamos as nossas mazelas, vivemos em conflitos, sacerdotes perdidos na palavra de Deus, fazendo grupinhos do ódio do bem, aquela coisa toda. Ele encontra isso. Ele vai ter coragem de permanecer na igreja, sendo que os que mais permanecem, né, os que mais estão dentro da igreja já há um certo tempo desistem por qualquer coisa, por qualquer picuinha eles desistem, achando que a igreja é lugar de gente santa.
e ninguém acolhe devidamente, espiritualmente, esta pessoa que custou tanto para colocar dentro da igreja. Eu tenho inclusive, tem vídeos, inclusive na internet, até mesmo, olha, o Padre Léo, eu lembro do falecido Padre Léo, quando ele disse: a primeira barreira que a pessoa encontra na igreja é a sacristia. Encontra ali uma secretária na sacristia que impõe tanta coisa que a pessoa desiste até de batizar o filho. Vai ser sempre assim, gente? Será que vai ser sempre assim? Meu amigo, você que está sintonizando agora o programa O Canto da Paz, radioondacaieiras.com.br, seja bem-vindo na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, no amor e na acolhida, na intercessão dessa poderosa intercessora Maria Santíssima, Mãe de nosso Senhor Jesus. Então, dando um pouco de continuidade às coisas aqui, só para a gente depois passar para outra fase, né? Porque aquela primeira fase, já praticamente colocamos tudo em ordem. Só faltou dizer uma coisa. Eu citei, não sei se alguém pescou a ideia, de que quando a gente suplica as coisas, não é a mesma coisa que agonizar. Essa palavra foi mal traduzida e eu tenho alguns sacerdotes que confirmaram isso para mim, que a palavra antigamente era colocado como agonia. O que acontece na agonia? Veja bem, nós já vamos entrar então na segunda parte do programa O Canto da Paz, aqui com Cláudio José, falando com todos vocês, tá bom? Então veja bem, agonia significa o quê? Que a pessoa, existem certos momentos na vida da pessoa que ela começa a ter problemas de combate espiritual. E é lógico, com esse monte de receita, igual receita de bolo na internet, existem inúmeras orações em que você pode chegar ali, orar, ou até mesmo ir num grupo de oração. Você pede para um padre abençoar você, dar a bênção. Não que não tenha poder, não entenda isso, pelo amor de Deus, tá? Nós vamos entrar no quesito espiritual da coisa para que a gente entenda o que acontece em nossas vidas, tá bom? Então a gente pede ali, vai num grupo de oração, sai maravilhosamente bem, porque a gente canta, a gente faz toda aquela dinâmica, aquela coisa bacana, e abraça o irmão, e beija, e é beijado, é uma maravilha, ótimo. Só que no dia seguinte é como uma droga, né? Você teve aquele êxtase e no dia seguinte você cai por terra, te dá uma deprê, te dá um down, como se falava antigamente, né? E você vai buscar novamente aquilo quando você rasteja, e aí o encardido, ele aproveita essa hora espiritual da pessoa e vai falar o quê? Ah, por que você tá indo lá, cara? Tá vendo? Não tá resolvendo nada. É só fogo de palha. Aquele pessoal lá todo, eles não são assim como você acha. Eles estão cheios de defeitos, né? E aí você começa, se você consegue ir na segunda vez, você já começa a perceber que há uma certa intriga entre um irmão e o outro, há uns grupinhos, há umas divisões, não é assim? E aí o encardido deita e rola, ele faz a festa e você acaba se afastando definitivamente. Olha o perigo das coisas, gente. Portanto, o combate espiritual não é uma coisa assim simplesmente de ir lá pedir uma bênção, se sentir bem e ficar na rede e falar, não, eu estou tranquilo. Não é assim. Tem uma passagem, como mais uma passagem que eu gostaria de pegar aqui pelo meu fiel escudeiro aqui, mas eu acho que eu não vou conseguir pegar em tempo para poder falar com vocês. Tem uma passagem que Cristo nos diz claramente assim: você se voltou para Deus, você abandonou as coisas do mundo, você decidiu por Deus as coisas. É lógico, o inimigo ele se afasta de você. Aí você varre a casa, você mantém ela limpa, cheirosa, perfumada, e o inimigo sai por aí
rodeando você, só prestando atenção no seu caminhar. Só que a hora que ele não encontra lugar para ficar, ele volta, ele vê a casa arrumada, e aí ele não volta sozinho, ele traz mais 7 espíritos junto com ele. Então o que eu quero dizer que é o seguinte, meus irmãos, meus amigos, aqui pela rádio ondacaieiras.com.br, é perigoso demais essa batalha espiritual. Uma vírgula depois das suas orações que esteja fora de sintonia com os propósitos de Deus, já é uma brecha para o inimigo ir abrindo assim, depois acaba sendo como uma cachoeira de coisas que ele vai colocando e a gente entra em profunda depressão e não sabe por quê. Aí o que acontece? Aqueles escritórios de psicologia, psiquiatria e tal, tudo mais, vão ficar lotados porque as pessoas não entendem o que está acontecendo com elas. Vocês viram que eu estou rastejando para cá com essas coisas todas, a sobra do programa passado, para que a gente possa introduzir melhor o que vai acontecer agora. Então o confessionário fica vazio porque você não vai com a cara do padre, você também acha que todos eles são iguais, você não vai à Santa Missa e quando vai simplesmente para fazer o que foi previsto, somente aquilo, né? O que foi determinado, vai lá, comunga, faz o sinal da cruz, dá o fora, muitas vezes não espera nem o padre dar a bênção final, que é muito importante. Também tem aqueles fatores, né, que a pessoa já reclama, como aconteceu comigo, porque eu, como ministro da palavra, celebrei muitas vezes e em alguns casos parece que o inimigo veio para encardir a mesma coisa, para querer cutucar, né? Ele manda uma irmãzinha dizer: olha, Cláudio, você vai celebrar a palavra hoje, dá para você ser rapidinho? Não demora muito não, sabe? Porque as pessoas querem ir embora. E aí a primeira coisa que eu falo quando eu celebro a palavra é que pode ser que a maioria não chegue nem na porta da igreja para ir embora. Como é que está o relacionamento dessas pessoas com Deus? O que é mais importante? A marmita para segunda-feira? Assistir o final do programa daquela TV do Encardido, Canal 5 para muitos? O que é mais importante, gente? Ver lá o programa do Zap Zap lá, que passa aquele pessoal só se ralando, é isso que é o mais importante? E se de repente você entrasse no elevador da vida, agora, já, espera um pouquinho, deixa eu só terminar de falar. Para onde você iria? Para cima ou para baixo? É uma coisa em que é um bálsamo para ir fechando as brechas aos poucos. Já estou entrando na segunda fase do programa, viu, gente? Esse bálsamo. Mas antes eu quero terminar de falar sobre a agonia. Por que agonia? Eu estava quase desviando o assunto, mas é normal, viu, gente? Vocês que já me conhecem durante tantos anos sabem que eu vou longe e depois eu volto. Então, súplica é uma coisa fácil de se falar. Ai, meu Deus, me ajuda. Ai, meu Deus, né? Abençoa isso, Senhor. Me ajuda aqui a discernir. Isso é súplica. Agora, quando chega na agonia, é aquela parte em que Cristo fala assim para os discípulos. Eles chegam para ele e falam: Senhor, por que aquele tipo de demônio nós não conseguimos expulsar? E ele fala assim: porque esse depende de muita oração e jejum. Aí você vai lembrar do que eu falei daquela casa limpa, não? Que você limpou a casa, deixou cheirosa, perfumada, você veio de um grupo de oração maravilhosamente pisando nas nuvens, todo feliz, cantando aquelas musiquinhas, aquelas coisas todas, lembrando que você levantou as mãos e bateu palma, melhor ainda. Mas depois você caiu e não sabe como se levantar. Então,
Aí o encardido vem com mais 7 espíritos tomar conta de você. E aí você entra em depressão e a gente volta a falar aquilo, tudo que eu já falei. Então súplica é uma coisa, agora agonia é quando o fulano, ele já está dentro daquele deserto espiritual. Parece que ele não tem mais saída porque não lhe resta nada. Olha Jó. Olha o coração de Pedro quando ele negou a Cristo 3 vezes. Ele entrou num deserto espiritual muito grande, profundo. Ezequias, Naamã, o sírio, aquela viúva em que Elias foi visitá-la, Eliseu, desculpa, em Serepta, ali era agonia, gente. É quando você não tem mais nada e Deus permite essa agonia. Ele permite a agonia por quê? Porque Ele quer você vazio de tudo, de todas as coisas. Porque quando a pessoa ela está em dificuldade, o que ela vai buscar? Primeiro, parentes e amigos. Segundo, consolo, esse consolo da mídia, né? Esse bem-estar da mídia, dizendo, olha, estou sofrendo, Deus não me ama, e não sei o que lá, acontece tudo de errado comigo, não sei mais o que eu faço, eu rezo o terço, eu rezo o rosário, eu clamo a Deus e blá, 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 blá. É isso que Deus quer fazer. Fala, meu filho, você quer me seguir? Então faz o seguinte, esvazia-te a ti mesmo. Não foi isso que Cristo disse? Se você não conseguir, mas tem aquela vontade de estar intimamente ligado, caminhando ao lado de Cristo nosso Senhor, então Ele vai permitir na sua vida um deserto espiritual para que você acorde, você realmente se esvazie até a ponta do dedão e o Espírito Santo te preencha. É diferente de encher, Ele preenche. É como a água, entra em cada fresta, em cada vãozinho, em cada lugar que você nem imaginava, Ele entra para realmente você, cheio do Espírito Santo, se levantar e começar a caminhar. E aí vem aquelas coisas que a gente já sabe, né? A prática espiritual fortalecida com os sacramentos da igreja, comunhão, confissão, contrição, jejum, oração, penitência, tudo aquilo. Ah, mas eu não consigo. Ótimo, fala um pouco mais alto, que assim o encardido convida mais gente para vir para você, para te auxiliar a largar a mão de vez de Deus. Dá para entender que as coisas são todas espirituais? Porque o encardido, ele é espiritual. Ele não é de carne e osso. Ele é espírito de luz que desceu. E desceu como espírito, ele não se encarnou como Cristo fez. Nós temos que aprender isso. O que diz Efésios 6? Alguém lembra Efésios 6? Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tem dúvida? Termina de ler Efésios 6, porque aqui, antes de eu começar o programa, já me veio Efésios 4, que também, olha, Efésios todo, vai. Leia com paciência, desliga essa porcaria de TV, desliga esses influenciadores através de jornalismo, reportagem. Cada um eles querem atrair para si quanto mais pessoas eles atraírem, mais eles ganham. Então eles distorcem, eles remodelam, eles fazem de tudo. Eu, com a graça de Deus, já tenho um bom tempo. Eu acredito que já uns 2 anos, mais ou menos por aí, eu não sei, tá, gente? Que eu não assisto mais reportagem nenhuma, não assisto mais canal aberto, não assisto mais nada. Se vocês soubessem a paz espiritual que eu tenho sobre isso,
Ah, mas eu vou precisar. Vai saber o que, meu filho? Que um dia virá uma bomba atômica em cima da sua cabeça? É isso que você quer saber, a hora que vai chegar? Só que aí é tarde demais. Você não fez a sua obrigação em Deus, que é o primeiro mandamento? Você vai querer corrigir até o último segundo? Não dá, gente, não dá. Então vamos prestar atenção nisso. E outra, existem diversos meios de comunicação. Nós temos aí o Instagram, né? Temos outros meios em que de vez em quando aparece uma notícia ou outra, mas vocês podem observar. Faça essa experiência. Desligue esses canais de televisão. Parem com essas músicas seculares, essas músicas de azaração, essas músicas aí que influenciam as pessoas a fazer de tudo, menos voltar-se para Deus. E algumas ainda, quando se fala em voltar-se para Deus, vem tão contaminada de razões humanas que as pessoas se perdem. Então desliga disso. Desliga disso. Quando chega a hora do seu programa favorito, que você não vai ter mais programa favorito, nem novela favorito, nem nada, começa a ler a palavra de Deus, porque ali ele vai dizer para você, pelo menos ali, a princípio, ele vai dizer para você o que precisa ser mudado na sua vida para você largar mão de sofrer tanto. Isso serve para todos nós. Eu aprendi assim, às duras penas, porque a minha conversão não foi do dia para a noite. Só como ministro, nessa batalha espiritual, eu estou há 17 anos. Então não pensa que isso daqui é simplesmente uma receita de um chá em que você está com uma certa dor, você toma, na hora passa, você sai pulandinho feliz da vida e diz: não preciso mais de Deus. Muito pelo contrário, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele sabe a tranqueira que nós somos e Ele vai nos dar o prazer do deserto para que a gente chegue nesse momento, esvaziando a nós mesmos, possamos decidir onde nós queremos e o que nós queremos de nossas vidas. O falecido Dom Henrique Soares disse: o deserto é uma coisa muito ruim, mas serve de bom para dois motivos: para mostrar o quanto nós somos fracos e acabamos sucumbindo no deserto, morrendo no deserto, porque nós não buscamos a Deus como deveríamos buscar, ou então a gente sai fortalecido, preparado para a vida espiritual. É isso que é importante. Então em Efésios 5:8, ele diz claramente para nós: agora sois filhos da luz. Então larga a mão dessas razões humanas, usando o evangelho com razões humanas. Nós temos que aprender espiritualmente a usar o evangelho. Espiritualmente usar o evangelho. Porque eu falei no programa passado, eu lembro muito bem claramente, que é o seguinte: eu já vou dar uma pausinha, tá? Pra gente poder tomar uma água e tudo mais. Mas eu lembro que eu falei, gente, a nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana não nasceu do Evangelho, ela nasceu do magistério, ela nasceu diretamente dos ensinamentos de Cristo, nosso Senhor, que depois foi passado aos apóstolos, e eles formaram igrejas, eles basicamente formaram tabernáculos para levar o corpo e o sangue de Cristo nosso Senhor, e eles foram por sucessão apostólica passando a outros, criando sacerdotes, criando bispos, para que eles pudessem também serem tabernáculos por todo o mundo, para levar o corpo e o sangue de Cristo, porque Cristo já havia determinado que teria pouco tempo, mas deixaria o Espírito Santo a nós para nos fortalecermos, para nos ensinarmos, para nos impulsionarmos, e esse acervo de tabernáculos que tem em todo lugar para nós comungarmos com Ele. E quando não tiver comunhão espiritual a cada instante da sua vida, porque a nossa sese, o nosso crescimento espiritual é a cada segundo em nossas vidas,
pois o inimigo se usa de cada segundo das nossas vidas para nos fazer desviar se a gente não estiver firme, forte e perseverante na fé. Amém? Vamos dar um segundinho aqui e daqui a pouquinho eu volto, tá bom? É isso aí, meus amigos, radioondacaieiras.com.br. Eu, Cláudio José, com vocês. Programa O Canto da Paz. Sejam bem-vindos na intercessão poderosa da Santíssima Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sintam-se acolhidos na paz de Nosso Senhor Jesus. Muito bem, dando uma sequência aqui a tudo aquilo que já foi falado. Deixa eu só acertar aqui, pronto. Já anotou o WhatsApp da rádio aí? Muito bem, vamos lá. Então o que acontece? Nós estávamos falando justamente desse momento espiritual, essa luta espiritual que nós precisamos travar. Não há outra saída, gente, a não ser que você pegue uma rede, deite-se na rede, mesmo com a Bíblia entre os braços, e diga: no final Deus salva todo mundo, não preciso me esforçar, é tranquilo demais seguir a Jesus, Ele ama todos nós, Ele é misericórdia, não é tudo isso? Exatamente. Se for levar por esse lado, eu tenho um monte de frases aqui que as pessoas falam para todos nós que somos evangelizadores, ou pelo menos quando a gente defende o nosso lar de algum ataque, como essa questão desse tal de Halloween, né? Quando a gente defende, as pessoas simplesmente elas vêm com aquele: não, isso não tem nada demais, como se fizesse parte da vida da pessoa. Ou seja, já está totalmente tomado por toda essa situação. Muito bem. Então, o que nós falamos da luta espiritual, que não é uma receita de bolo, que existem milhares na internet, e nem tampouco uma receitinha de chá para alguma dor, algum sintoma que você está tendo no momento. Não é isso. É muito mais que isso. Eu poderia aqui enumerar algumas coisas, como por exemplo, depois que nós tivemos essa vontade de querer seguir a Deus através de Cristo nosso Senhor, através das coisas da igreja que ela proporciona para todos nós esse caminhar, e que nós vamos com certeza limpar a nossa casa, nós devemos tomar consciência de acabar com essas músicas seculares dentro de casa, porque não adianta. Tem gente que fala para mim: Cláudio, eu não consigo rezar um terço, eu não consigo rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso que seja. Mas aí o fulano passa o dia todo cantando essas músicas seculares, essas músicas de dispersão espiritual, de contaminação, de traição, de até de dúvidas sexuais, né? É aquelas coisas todas que vocês já sabem. É tudo isso. Como não? Então, por que ao invés de você, né, cantar essas músicas, você não desliga o rádio e não louva a Deus? Temos aqui várias músicas, é só procurar no YouTube, baixa, faz um Spotify, faz qualquer coisa. Mas pare de ouvir essas coisas que não faz parte do cristão mais. Não faz mais parte. Então você limpou a casa e tem que tomar cuidado daquilo que eu já falei, né? O inimigo encardido vai se afastar, porque você fala: agora eu sou de Jesus, eu sou aquela ovelhinha perdida que o Senhor me resgatou, e você deixa a sua casa limpa, perfumada, cheirosa, e o inimigo, não tendo mais para onde ir, ele espera uma brecha de nós. E assim que a gente abre essa brecha, ele vem com mais 7 junto. Então isso nós precisamos entender. Programas de TV, pelo amor de Deus, desliga tudo. Mas olha, gente, não é uma coisa que da noite... Eu tenho até medo quando as pessoas falam da noite pro dia eu faço isso. Porque
Eu não vi para ninguém acontecer isso. Eu não vi para ninguém acontecer isso, de dar certo. A menos que a pessoa já tenha um caminhar na santidade, que você pode pegar os santos da nossa igreja, que eles realmente se voltaram a fazer isso. Já desde o princípio eles vinham alimentando em seus corações, eles foram instruídos para fazer isso e tudo mais. Não é a gente chegando e falar, a partir de agora eu sou de Jesus. Pega as garrafas lá de pinga, joga tudo fora, joga os CDs fora, joga tudo fora e desliga a televisão, quebra a televisão, sei lá. E aí fala, agora eu sou de Jesus. Amanhã você está de volta. Amanhã você está de volta. Porque não é assim que tem que ser. Veja bem, vou explicar a parte espiritual disso, que vai ajudar. Pelo amor de Deus, coloca isso em seus corações, gente. Eu entendi e eu gostaria que todos entendessem. Nós precisamos dessa luta espiritual dia após dia, minuto após minuto, segundo após segundo. Para quê? Para nós nos fortalecermos, fazendo degraus em nossas vidas com as nossas mazelas. Nós precisamos fazer, como se diz, uma escada para o céu, com degraus construídos nessa luta espiritual com as nossas mazelas. Então, a cada derrota que nós vamos tendo, a cada derrota que o inimigo vai tendo e que você vai fortalecendo no seu caminhar, você pega aquelas mazelas que você foi deixando para trás e vai sedimentando ali para formar um degrau. A hora que tiver completo daquilo que você passou, seja uma situação financeira, seja um problema de saúde, seja o que for, você já criou um degrauzinho ali. Você sobe no degrauzinho e começa a construir outro degrau na sua vida. Então não é uma coisa que de repente você jogou tudo, aí vem um caminhão de pedra, de areia, de cimento, joga tudo na porta da tua casa e você desperdiça tudo e não sabe o que fazer. Então, esse crescimento, essa ascese, essa luta espiritual é dia a dia. É uma oração em que você vai fazer, você está desanimado, você está cansado, você não quer fazer de jeito nenhum, fala, não, deixa para depois, engana o inimigo nessa hora. Pega o terço na mão e já começa a rezar. Pede ajuda a Nossa Senhora. Peça aos santos anjos da nossa igreja que intercede por nós. Peça aos nossos anjos da guarda que intercedam. É assim que eu engano muitas vezes. Quantas vezes eu vou fazer o rosário em casa, quando chega já na segunda parte dos mistérios, eu já estou desanimado muitas vezes, cansaço, luta espiritual noturna, né? Para quem tem sempre essa batalha, sabe o que é isso? Não dorme direito, aí fica em oração, aquela coisa toda, né? Passa o dia meio sonolento e tal. Quando você vai rezar durante o dia, você não tem ânimo. Mas é nessa hora. Lembre-se quando Cristo chegou para Pedro e falou, sobe na barca e joga a rede lá do lado direito, lá mais para frente ali. E Pedro estava enquistado. Em que situação? Tinha tentado pescar a noite toda, estava cansado, com fome, praticamente com frio, estafado mesmo, né? Rede rasgada, não pescou nada. Mas o que ele falou? Em atenção ao teu pedido, à tua vontade, Senhor, eu vou e faço. E a rede se encheu de peixes. Então não espere que Deus vai animar você justamente na hora em que você vai estar no topo da montanha, na crista da onda, todo sarado, todo bem nutrido, todo feliz da vida, né? Não é essa hora que ele vai te encontrar. Ele quer te pegar na hora do deserto, como eu disse antes. Você esvaziar-se. Você está vazio. Você não tem mais nada, não tem para onde recorrer. Os amigos fugiram. Não tem mais para o que fazer. A hora que você estiver todo vazio, e ele começa a preencher com o Espírito Santo. É nessa hora, gente. E quando nós passarmos por esse deserto,
a gente simplesmente pega essas mazelas que nós vencemos nessa batalha espiritual, fazemos o nosso bloquinho para construir um degrau de uma escada que vai nos levar ao céu. Amém, gente? É isso. São coisas que a igreja não fala mais. Durante anos, já não está falando mais de virtude, de fé, de batalha espiritual. Já não fala mais nada do comportamento do cristão, que ele tem que estar no domingo em oração antes de ir à Santa Missa, tem que estar em estado de graça, tem que ter essa luta espiritual, essa batalha, para sempre estar em comunhão com Cristo. Não fala mais isso. É simplesmente agora um desleixado momento eucarístico, um desleixado e uma má vontade de se pregar a verdade da palavra de Deus, porque vai ofender o jujubinha, vai ofender o cristãozinho lá que fica todo ofendidinho e que faz aqueles tratamentos, né? Gente, presta atenção. Cristo não passou a mão na cabeça de ninguém, porque ele aprendeu com quem? Com o Pai dele, Deus eterno e todo-poderoso. Aprendeu que é assim que se faz, porque a porta é estreita, ele precisa de pessoas que realmente lutam contra si mesmas, lutam espiritualmente, se fortalecem a cada dia, são guerreiros. Dá para entender isso? Não é uma coisa que você vai conquistar simplesmente. Deixa eu ver aqui se eu pego aqui. Ah, meu fiel escudeiro tá esperto agora, hein? Tá aqui, Mateus 11. Só que ele não diz o versículo. Danadinho de computador, viu? É muito legal esse computador aqui. Eu tô precisando de ajuda. Ô patrão da rádio, põe um computadorzinho mais rápido aqui para nós, vamos lá. O céu é dos violentos, gente. Não há outra maneira de nós crescermos espiritualmente. Então, quando você entrar numa Santa Missa e pegar um sacerdote, eu respeito muito a ordem, o chamado de Deus por aquela pessoa, na figura do sacerdote. Porque desde Levíticos, Deus já avisou, eles são pessoas santas, escolhidas a dedo. Mas você vê aquele sacerdote desviando da doutrina, do magistério e da tradição da igreja. Você vê aquele sacerdote passando a mão na cabeça porque ele quer o quê? Uma igreja cheia de pessoas vazias. É o que está acontecendo hoje em dia. Então, qual que é a nossa atitude? É lógico, se nós conhecermos o magistério, se nós somos pessoas, além de orantes, a gente se instrui com a palavra, a gente se instrui com o catecismo, a gente se instrui com as encíclicas, com os documentos da igreja, a gente tem toda a autoridade para reservadamente chegar naquele sacerdote e falar: Senhor, o Senhor disse uma coisa em que eu não posso concordar, porque além de tudo é meu direito dizer a Ti que está errado, e eu espero que o Senhor não contamine mais outras pessoas. Entendeu como é que é? É assim. Só que no momento em que ele estiver fazendo a homilia, faz um teste, gente. Faça um teste. Faça uma oração por ele. Peça ao Espírito Santo para iluminar ele. Você vai ver, gente, como ele muda. Ele muda na hora, gente. Deus sabe das coisas erradas que a todo instante nós somos capazes de fazer. Nós não somos passíveis de sermos perfeitos. Muito pelo contrário. Nós temos todos os defeitos do mundo. Mas no caso do sacerdote, ele tem direito a errar. Assim como o Papa. Aquela palavra, deixa eu ver se o Tico e o Teco ajuda. Infalibilidade. Olha só que lindo isso, né? Infalibilidade. Tem o dogma da infalibilidade. Viu como é que é? É assim.
Isso, eles têm o dogma da igreja a respeito disso. Porque quando eles estiverem como servo de Cristo aqui na terra, ex cátedra que todo mundo fala, proclamando uma verdade da igreja, baseada no quê? No magistério, viu, gente? Não é nos achismos que a gente está vendo por aí, não. Baseada no magistério, ele não tem direito a errar. A infalibilidade do Papa vai até o momento em que, como pessoa humana, ele pode errar, ele pode prejudicar uma questão financeira na igreja, ele pode prejudicar, sei lá, quebrando uma estátua, ele pode prejudicar alguma coisa por distração e tudo mais, mas não fazer o que está acontecendo ultimamente, mudando o magistério da igreja. Aí todo mundo fala, mas qual que é o magistério da igreja? Não é a Bíblia. A igreja é uma fiel depositária dos ensinamentos diretamente dados a Cristo, permanecido nos desertos pelos monges do deserto, que passavam por sucessão apostólica, né, que Pedro passou por sucessão apostólica aos outros papas, Clemente e tudo mais. E quem fornecia toda essa parte de magistério, dos ensinamentos que guardaram sob muita luta, não foi fácil, eram os monges do deserto, eles que traziam aos papas e conduziam eles diretamente. Então, quer dizer, havia uma sincronicidade com Cristo. Só depois de praticamente 300 anos é que nasceu a Bíblia, para dar o aval à fiel depositária que é a nossa igreja. Então há um magistério. Agora, como vou saber onde está o magistério? É só você olhar as cartas apostólicas, Paulo IV, Clemente, Anacleto. Olha as cartas apostólicas, tenha paciência enquanto eles não destruírem. Se bem que ainda não deram esse ar de que vão destruir, né? Porque justamente eles fizeram aquela narrativa agora de que quem gosta dessas coisas é velharia, é pessoas que não estão muito bem da cabeça, que gostam de coisas passadas e não é válido. Ora, é totalmente inadmissível isso, tá? Eu só entrei nesse lado antes de voltarmos para a batalha espiritual porque é necessário entender isso. É muito importante entender isso. O magistério da igreja é o que dita as ordens da igreja. As colunas da igreja são as que sustentam a igreja, que é atacada a todo instante. São todos atacados a todo instante. Aí o irmão, ele não está muito dentro daquilo do magistério, não está muito dentro do SIC, né, que é o catecismo da igreja, não conhece nem a palavra, então vai um sacerdote lá e fala o que ele bem entende, e as pessoas aceitam. Por isso que está essa bagunça aí, essa torre de Babel que estão fazendo aí na nossa igreja, com esse sínodo, igreja sinodal agora. E tudo aquilo que eles estão promovendo, para que vocês tenham uma ideia aonde saber se está certo ou não, basta olhar simplesmente pelo catecismo. Pega o catecismo, vocês vão ver que tudo aquilo que eles estão promovendo está fora do catecismo. Se não tem o catecismo, ainda não foi comprar na livraria, e se for, eu já vou dando a dica, tá? Catecismo de São Pio X. Não que esse não tenha valor, esse agora atual, né? De João Paulo II. Mas procura o catecismo. Pega na internet, PDF grátis, tem um monte, eu já baixei, eu só não tenho coragem de imprimir, né? Porque são muitas folhas, mas eu já baixei, é excelente. Para você ver o direcionamento mínimo, a base da igreja, que muitos hoje não têm essa catequese. Então, por onde vêm as brechas? Porque nós estamos assinando embaixo de homilias dos nossos sacerdotes que estão perdidos pelas coisas do mundo. Nós assinamos embaixo, vaquinha de presépio, sim senhor, sim senhor. Ele é santo, a gente não pode falar nada. E aí vem o outro irmão, tá criticando o Papa, né? Isso, olha lá, cânon da igreja 212.
Nós, como fiéis, leigos, conhecendo a palavra, o magistério, conhecendo o catecismo, a própria igreja nos dá o direito de corrigirmos fraternalmente o nosso sacerdote. Se não bastar o cânon, nós temos a palavra de Deus. Aquilo que eu falei, a Bíblia, a fiel avalista da fiel depositária, que é a nossa igreja, que diz o seguinte: se você foi chamado e percebeu que existe um erro e não foi avisar o seu irmão de que ele está errado, e esse irmão morrer por conta do seu próprio pecado, ou até mesmo contaminar a outros, não é isso? E essas contaminadas pessoas morrerem porque você deixou de avisar, o sangue dessas pessoas lhe vai ser cobrado. Está na palavra de Deus. Como eu disse, eu tenho aqui o meu escudeiro aqui, o Sancho Panza, que eu não consigo escrever nada nele, até ele pesquisar eu já esqueci o que eu estava falando. Então nós dois combinamos aqui, nós estamos combinandinho nas coisas aqui. Então é assim, mas eu recordo, eu guardo para mim essas palavras. Agora, ao passo que, se você souber de tudo isso, do magistério, da base da igreja, de tudo mais, avisar o seu irmão na correção fraterna, e ele vier a morrer mesmo assim por conta dos seus pecados, o sangue dele não vai ser cobrado de ti. É simples assim, gente. Então, qual que é o problema? Ah, mas o meu serviço não dá tempo para isso, não dá tempo para aquilo e tal, tudo mais. Então começa a partir de agora a procurar padres seríssimos, como o padre Renato Leite, nós temos o Mário Augusto, o Sartori, nós temos o Mário Augusto Sartori, nós temos o Dom Henrique Soares, que, é lógico, encontra-se um monte de coisa, apesar dele ter falecido. Nós temos o Padre Léo falecido também, mas tem aí bastante material na internet. Tem podcast para tudo quanto é lado. Basta querer, coloca uma porcaria de um fone de ouvido e vai aprender sobre o magistério com sacerdotes seríssimos que defendem a Santa Igreja. Dom José Falcão, um bispo que está aí na mídia. Dom Adair José, ele é lá do norte, nem sei de que cidade que é lá do norte da terrinha lá do Dom Henrique Soares, né, Palmares, aqueles lá, tal, tudo mais. Gente do céu, existem sacerdotes seríssimos que não passam a mão na cabeça de ninguém. É uma forma de você prestar atenção se estão desviando ou não do magistério. Porque quando começa a colher, fala, não, meu irmão, não precisa se esforçar, Cristo ama todo mundo e tal. Cai fora disso, sai fora disso. Reza por esse sacerdote, ore por esse sacerdote, interceda por ele, mas não se deixe levar pelas coisas que ele faz. Você vai arrumar encrenca? Lógico que você vai. Vai estar cheio de ovelhinhas em torno dele que vai defender esse sacerdote. É lógico. Se você quiser, eu tenho uma lista de ovelhinhas aqui, eu posso passar para vocês. Eu estou louco para me desfazer delas, mas o Senhor ainda me fala, me corrigindo. Ore por eles também. Nós temos que fazer isso. Orar pelos nossos inimigos, gente. Nós temos que fazer isso. Então veja bem, a parte espiritual, como é que os primeiros cristãos, eles foram martirizados? Não havia Bíblia, gente. Era o magistério puro de Cristo nosso Senhor. Eles se alegravam com isso e não se importavam com o fim que eles iam receber. Por quê? O fim aqui na terra, né, que eu quero dizer. Porque o fim lá no céu era muito maior. Então não havia uma Bíblia para o pessoal ter traduzido do latim para nós, colocando palavras subjetivas, colocando palavras aí de duplos sentidos e tal, tudo mais, em que qualquer um agora pega a Bíblia e acha que está interpretando. E aí o que acontece? Se não sai da igreja por picuinha, por guerra, por isso, por aquilo,
né? Se não sai da igreja e funda uma igreja na garagem, no quintal de casa, porque leu o negócio e entendeu que aquilo era assim, sem conhecer todo o magistério da igreja, isso que é o perigo das coisas, ele fica na igreja com picuinhas contaminando aos outros. Olha o perigo disso aí, gente. Olha o perigo dessas coisas. Eu recebi uma coisa, porque a minha luta espiritual, ela envolve todo o magistério da igreja. E isso vai acontecer com você, meu irmão. Vai envolver o magistério porque nós estamos unidos a Cristo. E o nosso irmão depende de ser salvo para que a gente seja salvo. E nós temos a obrigação não só de orar por eles, mas de corrigir, mesmo que isso nos custe amizade, mesmo que isso nos traga esse desagravo, esse desgosto, não sei como é que é o nome disso que a gente poderia dizer, mas mesmo que isso traga para nós pessoas que vão te olhar torto quando você entrar na igreja, mas vocês têm a Cristo. Temos uma poderosa intercessão, Nossa Senhora, que preza muito pela saúde espiritual da igreja. Então tudo que nós fazemos não é nada material, não é nada em razões humanas, é tudo espiritual. Efésios 6, não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Aonde? Espalhadas nos ares. Eles estão lá tudo quietinho, olhando para você, esperando você dar uma tropeçada. É fácil isso? Muito bem. O tema que eu falei para chamar a atenção de todos para esse programa, o Canto da Paz aqui pela Rádio Ondacaieiras.com.br, foi o quê? Vocês lembram, né? Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Tá vendo que eu falo sobre respeito humano? Um dos discípulos chegou para Cristo e disse o quê? Senhor, né? Do tipo, eu quero te seguir, eu tô contigo. Vamos lá, é nós, mano. Aquela coisa toda, né? Bora lá. Só que, pera um pouquinho, deixa eu lá me despedir dos meus pais. Olha o respeito humano que Cristo teve quando ele quis mostrar para essa pessoa o que é de Deus é de Deus. O seu sim tem que ser seu sim e o seu não tem que ser seu não. Não há outro, não há meio termo. Em Apocalipse 3, Deus é muito claro: o morno eu vou vomitar, porque eu não suporto gente morna. Ah, mas eu vou perder a amizade, a minha rede social vai cair de 5 mil ou 10 mil para 3 ou 4 pessoas. Dê glória a Deus que você salvou 3 ou 4 pessoas. Dá para entender? Ah, mas eu não tenho coragem. Ótimo! Satanás e o inferno todo aplaudem quando você fala isso. Não se preocupa, viu? Eles curtem lá quando você escreve isso. Eu não tenho coragem de levar a verdade ao meu irmão. Por quê? Porque é isso que o encardido está aqui para fazer. Espiritualmente ele não vai influenciar você, porque você tem um livre-arbítrio. Nem Deus pode comandar a sua vida. Se você disser não a Deus, ele vai respeitar. E o encardido é a mesma coisa. Só que ele vai se usar de artimanhas, de coisas sedutoras, principalmente que vem através da onde? Dos 7 pecados capitais. Mas existem 2 através deles, que realmente são muito fortes para nós humanos e que é quase humanamente impossível de controlar. Nós temos que espiritualmente nos controlar por conta da misericórdia, das orações, da prática espiritual, do jejum, comunhão com a igreja, blá blá blá, aquelas coisas todas que vocês já sabem. Então, por quê? É a gula e a luxúria, são 2 pecados fortíssimos para o ser humano. Porque a gula faz parte de uma coisa que se chama sobrevivência, alimentação. Só que nós somos descontrolados.
Então o que a gente faz? A todo instante, espiritualmente, o encardido vai deixando você com problemas espirituais, mas aqui o mundo não chama problema espiritual, ele já vai contornar. Fala, não, você está com depressão, é um problema psicológico, tem que fazer uma regressão, porque é uma coisa que vem de família, tem que... Ao encardido, o inferno. Se livra disso, meu irmão. Agarre-se na cruz e, não em súplica, mas em agonia, peça a Deus. Peça a Cristo nosso Senhor para te levantar, para te dar forças. Peça a intercessão de Nossa Senhora para tirar tudo isso de você. Vai doer? É lógico que vai. Faz parte de nós. Qualquer coisa a gente corre para se alimentar. Ainda mais que o mundo põe que nós não temos tempo para fazer mais nada, então tem tudo que ser rápido, bate pronto. Não temos tempo de orar, não temos tempo de nos avaliarmos diante de Deus, de meditarmos, inclusive da nossa morte física, do nosso caminhar, como é que está sendo. Nós não temos nada porque nós não temos tempo. Temos que manter a nossa empresa em ordem. Tem funcionário, eu tenho que me preocupar com a conta de luz, de água, eu tenho que me preocupar que eu estou sem emprego e tal, tudo mais. O que diz o primeiro mandamento, meu Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Cristo mesmo diz, olha os lírios do campo. Ninguém veste ninguém, os pássaros. Deus coloca tudo no seu lugar, na hora certa, no tempo certo. Só que é lógico, não vamos nos usar das nossas razões humanas e falar, tá bom, então eu estou desempregado, minha conta vence amanhã, eu quero ver o que Deus vai fazer. Não. Aí Deus afunda mesmo. Aí você cai na perdição, porque desafiar a Deus é outra coisa. Precisa tomar cuidado com isso. Mas em agonia, deixa-se preencher pela ação do Espírito Santo, que você, com certeza, a sua confiança vai ser tão grande que você não vai mais se deixar levar por essas mazelas. Sabe quem está falando aqui? Uma pessoa que já passou por isso por muitos anos e que agora, na confiança do Senhor, está passando isso para todos nós, novamente. Eu digo todos nós porque para mim, para que eu possa me lembrar disso e que eu possa fortalecer a você que está ouvindo o programa O Canto da Paz aqui pela radioondacaieiras.com.br. Deu para entender? Agora, qual que é a importância de tudo isso, gente? É manter-se fiel a Deus. Vou te dizer uma coisa aqui para depois a gente tomar mais uma aguinha aqui e curtir mais uma música para que a gente possa assimilar melhor as coisas. Tudo é cíclico, né? São João, quando fez o Apocalipse, ele praticamente se usou de algumas passagens bíblicas do Antigo Testamento para mostrar que as coisas vão caminhando de uma forma que é a forma como Deus quer. Vai fazer o efeito que tem que fazer na terra, enquanto não fizer, não volta para Deus. Mas para isso as coisas estão intimamente ligadas. Então São João, dentro do Apocalipse, né, ele mostra claramente que ele usou muito disso. As passagens de Isaías, os ensinamentos, né, de Isaías, as provações, ele usou muitas coisas para exemplificar que Deus, nós estamos praticamente no 6º tempo da igreja. É o último tempo da igreja antes da vinda do Senhor. Isso tudo está lá em Apocalipse, mas ele tinha que ter uma referência. Ele não podia inventar nada dele. Ele deu a referência dos avisos, das profecias que foram feitas no Antigo Testamento, de que tudo é cíclico e que vai tomando o seu formato para voltar a Deus e fazer o efeito que tem que ser feito para que Cristo volte. Tá claro isso? Amém, gente? Levanta a mão aí. Isso, todo mundo dizendo amém. Se não tiver claro também, escreve aqui
44 42 08 44, código 11. Coloca no zap da rádio. Olha, não entendi muito bem, repete aí. Eu repito, não tem problema não. Estamos todos em comunhão, em oração em Cristo nosso Senhor. Então lembre-se, e eu vou mostrar para vocês como tudo isso é relevante e realmente tem sentido. Vocês lembram? Olha só como a parte espiritual é muito importante. Em Êxodo 32, isso aqui eu anotei porque eu sabia que o Senhor... Obrigado, Kátia. Amém para você também, né? Êxodo 32, está lá. Olha só como a parte espiritual que muita gente não percebe. E se isso cai em algum grupo de oração, alguma homilia de sacerdote, eles não colocam isso em evidência. Mas eu vou colocar para vocês aqui, para todos nós, né? Êxodo 32, vendo o povo que Moisés não desceu logo da montanha, foi ter com Arão e disse-lhe: olha, faz-nos ou faz para nós ídolos, para que tenhamos deuses que nos guiem, pois não sabemos o que foi feito de Moisés, que nos tirou do Egito. Essa turminha do Egito, eles continuam ainda com aquelas orações israelitas, né? Olha, a gente sofria, mas era bom. A gente se ralava, mas era bom. A gente não ganhava nada, apanhava, mas era bom. Essas orações israelitas, eles trouxeram desde a saída do Egito. Moisés era a parte espiritual porque ele tinha diretamente a conexão com Deus. Arão, o sacerdote que acompanhava Moisés. Ele simboliza, presta atenção nisso, gente, ele simboliza a parte física da igreja. E Moisés, a parte espiritual. Amém? Então vamos para outra parte. O que aconteceu? A igreja separou-se da parte espiritual porque Moisés tinha que estar com Deus para pegar as leis, aquela coisa toda, tal, que vocês conhecem a história. E ficou quem? Arão. Só que Arão ficou sem a parte espiritual. E o que ele fez? Construiu bezerro de ouro. E foram idolatrar o bezerro de ouro, que a gente também conhece a história. Quando Moisés desceu, ficou tão irado que quebrou as tábuas com os mandamentos, aí depois teve que pegar outra e tal. Vocês conhecem a história. Mas é para vocês verem o que causa um sacerdote na nossa Santa Igreja que não tem a comunhão espiritual diretamente com Deus. Vai atrás dessas mazelas mundanas, vai atrás dos prazeres do mundo, ouvindo falsos profetas, foge do sacerdócio, quebra a aliança com Deus, porque tenta fazer aquela jogadinha de estima pública, ter a igreja cheia de pessoas alegres e felizes, mas que não estão vazias por dentro. É isso que as pessoas fizeram lá em Êxodo. Os israelitas no Êxodo fizeram isso. Eles queriam coisas que confortassem o seu ego, o seu íntimo. Fizeram um bezerro para adorar, um bezerro de ouro, e ficaram todos felizes. Tanto é que quando Moisés chegou, estava todo mundo em festa, alegria. É isso que hoje nós temos aqui com o nosso sacerdócio fazendo com a igreja. Eles estão fazendo exatamente aquilo que está previsto no Apocalipse. O sexto tempo da igreja. Nós vamos praticamente passar por poucas e boas, por uma grande apostasia na nossa igreja, por conta do próprio sacerdote que perdeu a parte espiritual para sustentar, para ser o sustentáculo da igreja, para ser a coluna da igreja. Nós perdemos a parte espiritual, porque o sacerdote perdeu a coragem da virtude e da fé, de voltar-se para Deus e falar: a minha parte é o sacrifício. Se eu tiver que ser martirizado por conta disso, se eu tiver que ser processado, se eu tiver que acontecer o que for, eu estou fiel a Deus
mas não é o que acontece. Aí o sacerdote, quando pega alguém como eu, como você, que conhece as coisas, né, que está lendo, que está aprendendo, ele mesmo se usa de argumentos para prejudicar você, para afastar você, porque ele é covarde nessa parte de se voltar para Deus e falar: Senhor, perdoa-me porque eu errei, dai-me forças para seguir, dai-me forças para continuar. Sabe aquela parte em que Cristo se encontra com os apóstolos depois da ressurreição, que todo mundo ficou perdido meio assim, porque perdeu a parte espiritual? E Pedro, como ele era a pedra fundamental, a principal referência, ele se levantou perdidamente de toda a parte espiritual. O que ele fez? Eu vou voltar a pescar, eu não entendi nada mesmo do que aconteceu, eu tô indo embora. E aí, por essa contaminação, levou a outros a irem com ele. Cristo teve que fazer o quê? Ir lá buscar, lá na beira da praia de novo. Entendeu, gente? Não é fácil. Nós temos que aprender a caminhada da nossa Santa Igreja. Senão nós vamos perder. Nós vamos nos perder. Exatamente. Nós vamos nos perder. Amém? Vamos dar mais um segundinho aqui para todos nós, uma aguinha aqui, para molhar a garganta. E daqui a pouco a gente continua. Sou eu, Cláudio José, com o programa O Canto da Paz, com vocês, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e nessa poderosa intercessão de Maria Santíssima com todos nós. radioondacaieiras.com.br. Yeshua, 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 Yeshua. Muito bem, meus amigos, aqui é Cláudio José. Programa O Canto da Paz pela radioondacaieiras.com.br. Yeshua, 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 Yeshua. De uma certa forma, quando em basicamente agonia, eu clamei a Deus por várias vezes, eu fui atendido. Testemunhos fortíssimos e agradáveis para minha conversão, porque eu me recordo a cada instante que Deus nunca aliviou a sua mão sobre mim. Tive que passar por provações, por desertos, até aprender essa essência de Deus, esse lado espiritual. Então, para nós encerrarmos o programa, de tudo aquilo que foi falado, vamos entender uma coisa simples. Eu postei na minha lista de transmissão o querido Padre Renato Leite, em uma das suas homilias, dizendo que Deus não poupou nem a Virgem Maria, nem a São José. Ele não poupou ninguém, porque ele sabia de que material eram feitos essas pessoas e que suportariam o fogo da forja para serem purificados. E na forja, para quem trabalhou em metalúrgica sabe que é feita para endurecer mais ainda o material, tornar aquele aço, aquela coisa forte. E muitos cristãos da nossa Santa Igreja foram forjados assim, no fogo da humilhação que Deus promove de uma certa forma para que a gente cresça espiritualmente, no fogo da necessidade, tanto material, física,
quanto muitas vezes a gente se sente até mesmo abandonados. Eu agora há pouco estava em oração antes de começar o programa e eu confesso que eu preciso voltar em cada programa passar isso para vocês. Um ou outro talvez eu tenha esquecido, mas geralmente tudo aquilo que é falado aqui, quando eu tiro a palavra de Deus, confirma. E hoje confirmou através de Isaías 48, dizendo sobre a glória que é devida a Deus e que nos livra do extermínio, porque a gente entende os propósitos e estamos sujeitos a obedecer os propósitos de Deus em nossas vidas. Que a gente não desvie do caminho. E eu falei no começo do programa que eu estava com uma palavra que me apareceu aqui rapidinho aqui na internet, Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Quer mais confirmação do que essa, gente? Sobre a vida da gente que ora, da gente que está atento aos sinais de Deus e não é em meio a turbilhões, como Elias procurou o Senhor e percebeu que Deus vem num vento impetuoso, um vento simples que lhe toca a face e a alma e instrui para que você possa caminhar corretamente, mesmo em meio a tudo aquilo que você está passando e principalmente em meio a isso, a esse furacão de coisas que está à sua volta. Deus coloca a mão lá no meio desse furacão e coloca um bilhetinho dentro do teu coração: eu estou contigo, confia em mim. Foi o que Cristo fez com todos. Coragem, eu estou com vocês até o final. Só que a gente se esquece. A gente acha que as coisas que estão ao nosso redor têm muito mais força do que as coisas de Deus nas nossas vidas, em nossas vidas. E aí a gente vai fazendo uma coisa que prejudica muito e que Deus tocou em minhas orações para que a gente possa lembrar sempre uma coisa que não se fala na igreja, tá? Meditar sobre a nossa morte. Geralmente quando você fala de morte física, né? As pessoas sentem arrepio. Nossa, credo, ai, longe de mim, livra de mim. E não sei o que lá. Só que todo o caminhar espiritual está envolvido esse momento, que é o momento aparentemente final. Para muitos que não creem, ou para aqueles que não, os desavisados que creem em Deus, e não sabem que a morte não é o fim, é o começo de algo muito maior. Mas o que meditar? O que meditar? Basta nós vermos que as propagandas agora estão acontecendo estão começando a estarem voltadas justamente por uma coisa também que é abominável tanto quanto o Halloween, que é o Natal. Esse Natal supostamente disfarçado com Papai Noel, um camarada legal, sorridente, de barba branca e que alegra todos com presentes. Olha que maravilha! Para que eu vou me preocupar com a virtude de fé se nós temos Papai Noel no Natal? Mas acontece que a gente esquece da base que vai nos auxiliar na Páscoa, na nossa Páscoa também, que é a nossa morte, é o nascimento de Jesus. Então o mundo não quer saber disso. Não vamos colocar nada disso. Coloca uma árvore de Natal cheia de presentes, alegra os olhos como alegraram desde Eva. Satanás alegrou a Eva pelos olhos, uma fruta com uma imagem perfeita, com algo que lhe foi agradável e sedutoramente apresentou o quê? Uma sugestão: você será como Deus. Porque aquele Deus ali, ele é opressor, que é o que estão falando por aí a maioria, né? É um Deus opressor, é um patriarcado,
é um cara que ele é ciumento, ele é arrogante e tudo mais. Eles fazem isso. Foi o que o diabo fez com Eva. Uma fruta de bela aparência e uma sugestão. E ainda se usando do quê? Da própria palavra de Deus para confundir. Coisa que ele não conseguiu fazer no deserto, quando Cristo estava no deserto. Olha só, hein? Então vejamos bem. Nós estamos no paraíso, estamos felizes, achando que tudo que nós temos, nossa, é uma bênção, tudo que eu tenho, Deus me ama, e blá, 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 e você não se importa num pecadinho aqui, num pecadinho ali, vai acumulando. Você está no paraíso, e o encardido está lhe dando a maçã. Você é o seu próprio Deus. O mundo está focado em você. As suas razões humanas são melhores, porque Deus acaba atrapalhando. Se acaso você quiser dar cometer um pecado pequeno ali, aquela coisa que, uma mentirinha, um negocinho assim sem importância, você está no paraíso. E ele se usou do quê? Da própria palavra do Senhor. Dizendo que ele não, você não vai morrer. Não é verdade. Não é assim? Ele falou uma verdade. Não é verdade? Olha lá em Gênesis 3. Ele se usou de uma verdade distorcida. Então a nossa igreja hoje está se usando da mesma verdade distorcida. Seja quem você for, seja a maneira como você é, não importa. O importante é você ser feliz. Não é verdade que o importante é você ser feliz? Exatamente. Só que a hora que o encardido foi lá no deserto, que é a hora que eu falo para todos nós, que é o deserto que vivifica, o deserto nos une a Deus, o deserto nos fortalece em Deus, e a gente não se deixa levar por essas falsas ideologias, por esse marasmo, por essa mornice de cristãos aí, mimizentos, né, e jujubinhas, como a Kátia gostou dessa história, né? A gente não se deixa levar, por quê? Porque nós também conhecemos, nós acabamos conhecendo dentro dos desertos. Por quê? Porque a gente não foi procurar o conforto humano para as nossas mazelas que tiraram de nós. Nós estamos passando por dificuldades, nós estamos passando por necessidades, então nós vamos procurar a quem? A Deus. E ali Ele vai nos instruir. Cristo passou pelo deserto por isso. E aí o inimigo veio todo contentinho lá, né? Todo contentinho, alegre, falando, não, esse daí eu também vou dar uma enrolada nele. E toda a palavra que o encardido usou foi palavra de Deus. Foi palavra que estava na Torá. Palavras sagradas. Só que Deus também sabia quem ele era a princípio. Aquilo que estava ali ofertando, e sabia o que? A essência espiritual da palavra de Deus para não se deixar levar. Olha só como é importante. Não é conhecer, é estar conectado com a essência de Deus para entender cada vez mais e melhor aquilo que Deus quer de nós. E o inimigo vai tentar, é lógico, cada vez que eu pego para rezar, para fazer as minhas orações, o inimigo ele vem com aquela lista de compras, parece uma lista de compra enrolada num papel higiênico, passar para mim todos os meus defeitos, as minhas mazelas, todos os meus erros e tudo mais. E agora eu estou agindo diferente. Eu não caio mais naquela de ficar recordando, realmente eu não mereço, eu não sou digno, eu não consigo, eu não suporto. Não. Virei-me para ele desde a primeira vez que eu entendi e disse, escuta, isso já está sob confissão, em persona Christi do nosso sacerdote. Eu já fui perdoado. Eu vou pagar o reflexo disso. É lógico, porque o reflexo são aquelas pessoas que através do nosso pecado nós contaminamos. Isso não tem como tirar a gente. Mesmo sob desculpas, perdão e tudo mais, não tem, já foi criado uma mancha.
Mas Deus é tão misericordioso que Ele tampa aquilo através do perdão do sacerdote. Ele tampa. Depois vem a justiça quando a gente subir aos céus. E Ele vai nos cobrar isso, sim, com certeza. Mas de uma maneira diferente, como o inimigo cobra da gente, dizendo que nós somos incapacitados, nós não temos forças, nós não temos coragem, nós somos fracos e tal, tudo mais. Não foi isso que o inimigo fez com Cristo? Você não está com fome, 40 dias sem comer, mas você é filho de Deus, você é poderoso. Fala para a pedra transformar em pão. Deu para entender a relação íntima quando a gente vai crescendo no conhecimento do magistério da igreja, a gente vai tendo uma espiritualidade melhor em Cristo. A gente vai municiando as nossas questões. Então, quando o encardido chega para mim e apresenta determinadas coisas, eu mostro para ele a palma da minha mão ungido com óleo santo da igreja e falo: ó, tá vendo? Já me confessei, já fui perdoado, você não tem nada que querer aqui. Entendeu como funciona? Foi o que Cristo fez. Dispensou com categoria aquele que se usa espiritualmente para te enganar, e que muitos caem. É difícil, gente, é difícil. Por isso eu agradeço muito a Deus de ter proporcionado a mim esse programa, O Canto da Paz, desse meu retorno, para poder auxiliar as pessoas, não mais assim só no Evangelho, mas principalmente na parte espiritual, que é muito importante. E eu peço a Deus que dê coragem a todos nós para podermos clamar a Deus em súplicas, orações, em agonia, para que nos seja favorável, através da misericórdia, a comunhão espiritual em Cristo nosso Senhor, porque a nossa alma está árida, está com sede desta comunhão em Cristo, e nós precisamos sanar isso, bebendo diretamente da única fonte de vida. Eu sou a verdade e a vida, e através dele, quem beber dessa água nunca mais terá sede. É isso que nós temos que buscar, gente. Não essa água que é falsa, não essa droga que amanhã vai te deixar derrubado, porque vai te causar uma euforia momentânea, você vai esquecer suas preocupações. Não, pelo contrário, que nós tenhamos as nossas preocupações, as nossas mazelas, os nossos defeitos, que nós tenhamos, mas que a gente também saiba que tem um Cristo que está orando por nós, assim como ele disse a Pedro: eu estarei orando por você para que você não desfaleça, porque o inimigo vai cercear você, vai chacoalhar, vai peneirar, vai provar você no fogo, e confirma os seus irmãos. Ou seja, por sucessão apostólica também, nós também seremos cerceados no fogo, provados no fogo, para termos a verdade, para termos a força e passarmos por essa porta estreita. Vai doer? É lógico que vai. Vai ser difícil? Com certeza. Mas nós temos um Cristo que nos diz: não temais, eu estou com você até o fim dos tempos. Cláudio José. Que seja Kátia, Maria, José, Ana, Paulo, Henrique, Marcelo, não importa. Ele está conosco. A nossa parte nós temos que fazer, nos voltarmos a Deus, conhecer a fundo a palavra, dentro sempre do nosso tempo, é lógico. A menos que a gente já tenha uma instrução de um abandono e realmente quer a radicalidade de falar: não, eu vou entrar num convento, eu vou entrar, então aí tudo bem, já é outra coisa. Mas nós que estamos no dia a dia, tal, tudo mais, sempre numa horinha de folga, eu tenho certeza que no mínimo 25 minutos é o suficiente para fazer um terço. E geralmente você leva 1 hora para o seu trabalho,
Por que não fez um terço? Por que não rezou? Por que não meditou em alguma palavra de Deus? Como o próprio... Tem um monge do deserto que falou que nós temos... esse daí foi o próprio Dom Henrique que falou. A palavra de Deus nós temos que ruminar a palavra de Deus. Pega uma passagem, como eu mesmo disse aqui, Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Ótimo, põe isso na sua cabeça. Passa a semana toda até terça-feira que vem, com a graça de Deus, com o programa Canto da Paz. Medita a cada segundo. Se esquecer, como é que é mesmo a palavra? Vai lá, você anotou no papelzinho? Anota lá, Efésios 4:27. E procura agora confrontar. Mas é lógico, clame a Deus em orações para que te venha o discernimento. Que aí Ele vai mostrando para você, com certeza Ele mostra. Porque Ele nos ama. Mas não é esse amor que o mundo nos ama, tá? Esse amor relaxado, que você pode fazer o que você quer da sua vida. Ele vai te mostrar, falar: filho, você está errando nisso. Precisa ser corrigido. O próprio Espírito de Deus te instrui. Eu creio nisso. Sou testemunha viva disso. E quero continuar sendo testemunho vivo de todas as coisas que Deus tem me colocado. E é por isso que eu rezo. Eu oro e clamo a Deus por todos vocês que estão aí pela rádio ondacaieiras.com.br, ouvindo o programa Canto da Paz. Eu peço a Deus, eu peço a ação do Espírito Santo, para que todos nós tenhamos cada vez mais compreensão, fortalecimento, e que cresça em nós uma vontade de nunca mais se saciar, porque nós estamos bebendo da fonte da água viva, e essa fonte nos vai trazer uma vontade de buscar cada vez mais as coisas, entender cada vez melhor as coisas, vivenciarmos mais ainda. Então eu peço em Cristo nosso Senhor, pela misericórdia que Ele tem por todos nós, que nos traga esse fortalecimento, que nos traga essa paz inquietante também. Não é uma paz comum, viu? Essa paz inquietante da gente ter sede, ter vontade de buscar a palavra de Deus, ter vontade de amar o amigo que ele está se perdendo e louco para dizer para ele: meu, você está errado, mesmo que você vai me odiar. Eu estou louco para te dizer: você está errado, meu irmão, mas eu estou aqui para te ajudar também, porque eu também já errei. E estamos aqui para nós nos unirmos e sermos salvos. Coisa do tipo assim, sabe? Essa paz inquietante. Não é aquela paz que você olha o mar, você está com uma rede entre um coqueiro e outro, tomando lá sua caipirinha, e fala: ai, a paz em Deus que eu tanto pedi. Está errado. Porque se você, São João Maria Vianney já disse, se você não estiver batendo de frente com o inimigo de Deus, é porque você está caminhando junto com ele. Tem alguma coisa errada. E tem mesmo. Como eu disse, eu, Cláudio José, sou testemunho vivo de muitas coisas. Amém, gente? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos nós. Que estejamos sempre unidos e reunidos, pelo amor e pela intercessão de Maria Santíssima, com toda a milícia celeste, santos, anjos, arcanjos, Miguel, Rafael, Gabriel e os nossos anjos da guarda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus conceda para nós a alegria de estarmos aqui terça-feira que vem, reunidos novamente com Ele. Fiquem com Deus, boa noite.